O Salmo de número 113, verso 4 diz: Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Este é o Deus que nós estamos para cultuar nesse momento. Este é o Deus que nós devemos prestar honra e glória sempre. Vamos orar a Deus? Oremos com a Débora nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos, Senhor, pelas coisas que já realizamos hoje, de acordo com o Teu querer, ó Pai. Senhor, nós agradecemos porque estamos aqui neste momento reunidos no Teu santo nome para Te adorar, para Te louvar, para Te cultuar. Sim, sim. Senhor, esteja perdoando os nossos pecados, nos limpando, Senhor, para que estejamos oferecendo um culto agradável a Ti, Pai. Amém. E, Senhor, que este culto que nós iniciamos aqui perpetue em nossas vidas, no nosso dia a dia, nesta semana e assim por diante, ó Pai. Sim, Pai. Que o nosso viver seja um culto ao Senhor. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 5, verso de número 4, Jesus falando sobre as bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Reverendo Olson Pemberton Jr., pregando para uma turma de formandos, ele disse: eu vou ensinar vocês a irem para os campos, eu vou ensinar vocês a chorarem. E ele disse: nunca chorem por dó de vocês mesmos, mas chorem por misericórdia, por compaixão das pessoas que sofrem, e chorem também pelos seus pecados diante de Deus. Nós precisamos aprender a chorar pelos nossos pecados, a derramar a nossa alma perante Deus, acima de tudo, pelos nossos pecados. Eles é que atrapalham a nossa vida, tanto para conhecer a Deus, os que ainda não conhecem a Deus, nenhum conhecimento de experiência com Deus, mas também atrapalha o crescimento espiritual, a santificação do crente. Vamos curvar as nossas cabeças em oração a Deus neste momento. Silenciosamente, oremos ao nosso Deus. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Vamos cantar o hino de número 68. Divina promessa, vitória.
sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Leiamos o texto de Isaías 9, do verso 1 ao verso de número 7. Isaías 9, de 1 a 7. Ouçamos a leitura desse texto. Isaías 9, de 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo a alegria e aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O povo de Israel tinha as revelações de Deus, tinha a palavra de Deus. O povo de Israel conhecia a Deus, sabia sobre o seu pecado, reconhecia que necessitava de Deus. Mas aqui nesse texto, Isaías está falando também dos gentios, e falando de um menino que nasceria para ser luz para os gentios. E o povo que vivia em trevas viu grande luz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Após a morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição e a sua ascensão para o céu, aconteceu o Pentecoste. E depois do Pentecoste, os discípulos espalharam o Evangelho em quase todo aquele mundo antigo. E assim o Evangelho tem sido espalhado até hoje. E as nações vêm conhecendo este Jesus como a luz que dissipa as trevas do nosso coração e que nos separa de Deus.
para podermos viver com Deus, no seu amor, na sua retidão, na sua justiça, na sua santidade. Vamos louvar esse Deus, cantando o hino de número 65, e depois teremos alguns cânticos também em louvor ao nosso Deus. Graças todos vós, a Deus humildemente, milagres fez por nós, neste universo ingente, pois vós deveis saber que muitos bens nos deu, que pelo seu poder nos vem a luz do céu. O Deus da redenção nos queira dar na vida alegre coração e auxílio em toda a lida. Mantenha-nos de pé por seu imenso amor e nos conserve a fé em Cristo Salvador. Exaltação, louvor ao Pai, ao Filho amado e ao bom Consolador, que foi dos céus mandado ao grande Trino Deus, em canto triunfal, tribute os hinos seus à Igreja Universal. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei
faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, que se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Oh, glória. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Pai. Somente o Senhor sabe, ó Deus, quando nós, igreja, poderemos nos reunir novamente, Senhor Jesus. Pai, a saudade, a vontade de estar no Teu templo é muito grande. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é grande e a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Por isso, Senhor Deus, eu coloco diante de Ti, ó Deus, neste culto, Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, em cada lar, ó Deus, libertando, ó Deus, as intrigas, ó Pai, as impaciências, ó Deus, muitas vezes, Senhor Deus, a depressão que tem causado em cada um, ó Deus. O Senhor
é grande, Pai. O Senhor é Deus. Somente o Senhor pode libertar, ó Deus, entrar neste momento, neste lar, ó Pai. Está libertando essas famílias, ó Deus, essas pessoas que estão ansiosas para que isso tudo acabe, Deus. Pai, nós te clamamos como igreja, Senhor Deus, como servo, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Deus, com cada irmão, com cada criança, Senhor Deus, com cada família, Pai, que muitas vezes depende, Senhor Deus, do seu trabalho, onde não estão podendo trabalhar, Senhor. Que a tua providência entre nesses lados, Pai, porque tu és Deus, tu és Senhor. Esteja conosco, Pai, nos libertando, esteja, Senhor Deus, cada um, em nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. O texto que temos para a nossa meditação nesta noite é de 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao 30. Vamos ler alternadamente. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso do número 30. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste a herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa,
mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. E os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Josafá, ao assumir o reino após a morte de seu pai, passou a buscar o Senhor e a seguir o Senhor como seguira o rei Davi. E este foi o segredo do sucesso que teve no seu reinado. Josafá dava muita importância aos preceitos de Deus. Ele amava em cumprir os preceitos de Deus. Era zeloso em segui-los. E nós vemos que Deus o engrandeceu extremamente. Para termos uma ideia, 60 anos antes, o rei Roboão tinha 180.000 soldados. E Josafá chegou a ter 1.160.000 soldados no seu exército. Aqui em 2 Crônicas 20, Josafá teve um grande desafio, porque uma grande multidão que atravessara o Jordão vieram para guerrear contra ele. Eram muitos soldados de 3 regiões e povos.
os de Moabe, os de Amon e os do monte Seir. Eles vieram para derrotar e assim tomar posse do reino de Judá e Jerusalém. Josafá então teve este grande desafio em sua vida, e diz o verso de número 3, que Josafá teve medo. Mas Josafá enfrentou aquela situação buscando o Senhor lhe deu vitória. E aí então, quando tiveram vitória, chamaram aquele lugar de Vale de Bênção. E nós queremos meditar nesta noite, por que Vale de Bênção? Por que deram este nome, Vale de Bênção? Sabemos, porque Deus lhe deu a vitória. Mas é importante nós observarmos em todo o curso deste episódio o que aconteceu com a vida do povo. É muito importante aprendermos as lições para vermos transformado o vale de terror, o vale de medo, em vale de vitória. E nós vemos em primeiro lugar que havia medo. O medo tem tomado conta muitas vezes das nossas vidas. Olha o verso de número 1 e 2, o que diz nesse texto. Ouçamos a leitura. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Ninguém gosta de enfrentar momentos difíceis e momentos que causam medo e até mesmo terror. É terrível para os soldados esperarem uma guerra até que ela seja combatida e vencida. Quanto medo passa nos soldados. Aqui estava acontecendo com Josafá e todo o povo. Nós sabemos que aqueles vales era comum encontrar ossadas de exércitos que depois das batalhas ficavam ali os soldados para serem trucidados pelas feras. Ezequiel, quando teve a visão para falar sobre Israel, o que Deus tinha para ensinar ao seu povo, ele teve a visão de um vale de ossos secos. Coisa terrível é nós pensarmos de uma guerra, pensarmos nas atrocidades, pensarmos nas destruições de vidas preciosas. E ali estava então Josafá com seu povo para enfrentar aquele momento de grande desafio para a sua vida, de grande luta. Era o que eles imaginavam. E aí então Josafá pôs-se a buscar a Deus. Nós vemos aqui no verso 3 e 4 ele buscando ao Senhor. Vamos ouvir a leitura também desses versos. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Aqui nós vemos então Josafá reunindo o povo para buscar o Senhor. E agora ele conclama que o povo esteja jejuando, abstendo-se do alimento físico para buscarem a Deus, para orarem a Deus. Nós sabemos que o jejum não é um sacrifício para agradar a Deus, não deve servir desta forma.
mas para levar-nos a buscar mais a Deus. Nós comemos demais e oramos de menos. Nós às vezes até nos prejudicamos com tanto alimento, mas a nossa alma está faminta, a nossa alma muitas vezes está perecendo por falta do alimento do céu, por falta de sermos fortalecidos por Deus. E ali era o momento então de fortificação espiritual, ali era o momento então de buscarem a Deus para uma vitória que eles precisavam para a nação, mas eles tinham que buscar a Deus naquele momento. Nós sabemos dos discípulos quando eles estavam no temporal, sofrendo, e o barquinho quase naufragando, Jesus dormia na polpa do barquinho. Eles foram chamar a Jesus para que Jesus os ajudasse. E Jesus então levanta e acalma aquele temporal. Tudo se faz bonança. Nós aprendemos nas dificuldades da nossa vida, quando não sabemos o que fazer, nós aprendemos que temos que buscar o Senhor, temos que confiar nele. Jeremias, no capítulo 17, verso 5, ele diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e se aparta do Senhor. Provérbios 3 diz para não estribarmos no nosso próprio conhecimento, mas para nós estarmos confiando de todo o coração no Senhor. E isto ele fez, conclamando o povo para que orassem a Deus, jejuassem, buscassem a Deus. E foi isso que aconteceu. Esta foi uma das razões porque aquele vale de terror se tornou vale de bênção. Mas nós vemos também, verso de número 6 e verso 12, outra lição para a nossa vida. Vamos ouvir a leitura desses textos. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele começa dizendo: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. E depois ele vai dizer que com eles não havia força. Ele vai dizer no verso do número 12: não há força em nós para resistirmos esta grande multidão. Aqui nós vemos ele reconhecendo a soberania onipotente de Deus, aquele que domina sobre os céus e sobre a terra, aquele que domina todos os reinos do mundo e todos os exércitos celestes. Não há em nós condição alguma de termos esta vitória, não há. E aqui nós vemos Josafá decretando a sua falência. Nós sabemos que não existe com o homem força, capacidade, não existe com o homem as condições de soluções para os problemas que ele tem, isto pessoalmente, mas também socialmente falando. Nós sabemos que é Deus quem dá todas as coisas, os conhecimentos da ciência, as provisões que nós temos em todos os setores da sociedade, de governo, no mundo, vem de Deus. Por isso nós precisamos
buscar a Deus. E nós sabemos, nesse caso, desta pandemia que estamos enfrentando, não temos solução ainda para esse problema, uma solução definitiva. Mas nós sabemos que os governos estão trabalhando desunido. Nós sabemos disso. Nós sabemos que existe uma politização deste vírus. Em todos os países nós sabemos que existe uma politização em cima desse vírus. Nós estamos vendo isto com muita tristeza. Precisamos orar mais, precisamos buscar mais a Deus em prol dos nossos governos e dos governos do mundo. O desejo de poder é maior do que o desejo de amor para com as criaturas. Tem governo que mata os seus próprios cidadãos para permanecer no poder. Josafá não tinha esta visão. Josafá não pactuava com este estilo de governo, mas queria ser bênção para o seu povo, queria ver o seu povo livre e vitorioso nas guerras, e não sabendo como fazer, decretando a sua falência, reconhecendo a soberania de Deus, onipotente, ele clama ao Senhor para que tivesse misericórdia. Mas nós vemos também o verso de número 13, uma outra razão em transformar aquele vale de terror em vale de bênção. Ouçamos o que diz o verso de número 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Todos os homens, todas as mulheres, os seus filhos, todos estavam unidos. Nós não vemos aqui grupos contra Josafá, querendo tirar proveito daquela situação, pessoas querendo ocupar o lugar de Josafá, mas nós vemos todos unidos para vencer aquela guerra. É assim também que deve acontecer nas famílias, a união de todos, nas igrejas. Não podemos ter grupinhos guerreando uns contra os outros, assim como os membros do nosso corpo, eles não agem um contra o outro diante de um problema, mas sempre um para ajudar o outro, e assim nós vemos o desenvolvimento que acontece no seio da sociedade, nos lares e na sociedade. É muito importante então esta união, e isto aconteceu lá, buscando o Senhor para ter aquela vitória. Mas nós vemos também o verso de número 18 e 19, esta união deles, o que aconteceu nesta união. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e os adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Nós vemos então eles agora buscando o Senhor, mas também unidos para adorarem o Senhor e para louvarem o Senhor. Ele é o Rei de toda a terra. Aqueles que reconhecem Deus como soberano Senhor, eles o adoram, eles louvam o Senhor, porque esse Deus, Ele nos criou para isso. Ele criou todas as coisas para a glória do seu louvor. E já falamos aqui, Deus, Ele não busca ser glorificado pelos homens, pela sua criação,
para que seja mais feliz. Deus é feliz em si mesmo, mas Ele é digno de ser honrado, de ser louvado, por causa da glória que Ele distribui com aqueles que reinam com Ele, com aqueles que humildemente, dependente dEle, querem o seu governo e querem servi-lo em amor. Nós vemos isso. E isto aconteceu lá com Josafá e com o povo. E aquele lugar de terror se tornou um lugar de bênção. Mas também porque Deus é fiel às suas promessas. Ouçamos também os versos de número 7 a 9. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aqui então, nós vemos Josafá falando a Deus e dizendo que Deus tinha prometido que se no momento de angústia, de tribulação, se reunissem na sua casa, voltado para a sua casa, para pedir o auxílio do Senhor, o Senhor daria o auxílio, o Senhor estaria livrando eles dos males. E aí então Josafá lembra isso. E aí nós vemos nesta fidelidade de Deus e o consolo de Deus. Olha os versos de número 14 e 15. O consolo do Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha o consolo de Deus. O Espírito do Senhor veio e disse para eles não temer. A peleja não é de vocês, a peleja é de Deus. E nós sabemos no restante do relato que Deus agiu de tal forma que os moradores de Moabe e de Amon, eles se uniram para lutar contra os de Seir. E depois eles acabaram se unindo em uma guerra contra eles mesmos. Até o último homem, quando Josafá e o povo subiram ao monte para olhar no vale, não havia uma pessoa em pé. Todos estavam mortos naquele vale. E aí então eles passaram a saquear os despojos, porque era comum naquele tempo, quando saíam para a guerra, levarem seus tesouros, porque o inimigo podia se dividir em bandos, e enquanto um bando estava atacando, ou um exército estava atacando o povo, o outro exército ia na cidade para destruir os moradores da cidade e saquear a cidade. Então eles levavam as riquezas consigo. E o texto diz que eles ajuntaram mais do que podiam levar por 3 dias. Estiveram então levando aquelas riquezas para os seus acampamentos e depois para a sua cidade. E houve então um momento em que no verso 26 diz: no 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção,
até o dia de hoje. Qual é o vale de medo e de terror que estamos passando hoje, ou que você está passando na sua vida, em sua família? O que é que amedronta? O que é que faz você ficar irritado, sem saber o que fazer, desorientado na sua vida? Seja o que for, Deus tem solução para todos os problemas da nossa vida. Ele é o Senhor, Criador e mantenedor de todas as coisas. E Ele se dispõe para nos ajudar. Ele diz para nós invocarmos o seu nome. Ele vai anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Josafá e o povo não sabia como Deus daria vitória diante daquela grande multidão de 3 exércitos que vinha contra eles. Mas buscaram o Senhor, confiaram no Senhor. E o Senhor então mostrou algo que ficou marcado na história daquele povo. E é o mesmo Deus que nós temos hoje para invocar. É o mesmo Deus que nós temos hoje para lançar os nossos problemas, reconhecendo a nossa falência, reconhecendo a sua soberania, nos unindo em família com aqueles que fazem parte da nossa vida, e assim nós vamos ter a vitória. Deus abençoe o amado ouvinte, Deus abençoe os irmãos, para que não só nesta situação que nós estamos vivendo hoje, desta pandemia, mas também nos problemas pessoais e familiares, possamos estar tendo as vitórias que Deus tem reservado para a nossa vida. Amém. Vamos cantar o hino de número 209. Hino de número 209. Se falta e onde estás não podes ver, abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Tu não tens ainda fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo negro e denso véu. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Oremos ao nosso Deus.
Querido Deus e nosso Pai, louvamos-te, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, forte, poderoso, poderoso nas batalhas. O Deus que por nós tudo executa, por amor do Seu nome. Nós não temos mérito algum para que nos ame tanto, mas, ó Deus, o Senhor tem prometido, e o Senhor é fiel ao que o Senhor prometeu, na Tua palavra, para cumprir em nossas vidas, e nos auxiliar em todos os problemas que enfrentamos nesse mundo. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo, abençoa também o nosso país, diante, ó Deus, destas disputas políticas, da Tua graça, Senhor Deus, para que haja consenso, e para que haja, Senhor Deus, vitória contra este mal que nós estamos enfrentando já há alguns meses. Dá Tua bênção, Senhor Deus, abençoa o mundo, abençoa os governos, tem misericórdia, Senhor Deus, e age assim para abençoar a nossa vida. Em Cristo Jesus nós oramos, amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor nosso Deus, o seu amor e as consolações santificadoras do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo repouse com os irmãos, e com os irmãos permaneça hoje e para sempre, amém. Boa noite, irmãos, boa semana, Deus abençoe a todos, amém.